Trabalho consiste em mostrar personalidades negras empoderadas que ajudaram a desconstruir o preconceito e a desigualdade dos negros na sociedade. O objetivo do trabalho é passar conhecimento histórico e conscientizar as pessoas que negros também estão no topo e que eles são pessoas bem-sucedidas na sociedade. É de suma importância falar sobre esse tema, porque o conhecimento sobre os negros deve estar no nosso cotidiano, para mostrar que eles não são pessoas inferiores por conta da sua cor de pele. Viemos da realeza. Negros não são descendentes de escravos, como dizem nos livros escolares. São descendentes de civilizações africanas e reinados fortes e poderosos. São descendentes de reis e rainhas, príncipes e princesas. São parentes de homens e mulheres que desenvolveram a escrita, a astrologia, as ciências e as pirâmides. São fruto de um povo que desenvolveu as técnicas agrícolas e que dominam a medicina alternativa. São fruto de um povo que conhece as folhas e como despertar o poder delas. Ricardo de Andrade. Dentre as vertentes do movimento feminista, existe aquele que foca nas especificidades próprias das mulheres negras, denominado de feminismo negro. No Brasil, essa vertente teve início propriamente na década de 1970. Com o Movimento de Mulheres Negras, MMN, a partir da percepção de que faltava uma abordagem conjunta das pautas de gênero e raça pelos movimentos sociais da época. A questão da não compreensão das especificidades das mulheres negras pelos ativistas das demais vertentes do feminismo ocorre desde tempos mais remotos, e exemplos bem relevantes dessa situação foram a atuação das sufragistas e a luta pela emancipação financeira feminina na primeira onda do movimento feminista. Com raras exceções, essas manifestações eram lideradas por mulheres brancas da classe média alta, pois não pautavam a luta das mulheres negras, como a luta contra o racismo e por melhores condições de trabalho, tanto no Brasil como em outros países. Angela Davis, professora universitária e filósofa estadunidense, em sua obra Mulheres, Raça e Classe, afirma que as organizações de mulheres que lideraram o movimento sufragista nada faziam pela pauta das populações negras. Dentro desse contexto, as mulheres negras não eram incluídas nessas organizações e nem mesmo suas denúncias contra o racismo e a discriminação de gênero eram acatadas. No contexto atual, essa disparidade continua. As ativistas do feminismo brancocêntrico ainda politizam as desigualdades apenas pelas questões de gênero, sem um olhar para cada grupo de mulheres em particular. Marielle Francisco da Silva nasceu em 27 de julho de 1979, no Rio de Janeiro. Morreu no dia 14 de março de 2018, aos 38 anos, no Rio de Janeiro. Foi uma socióloga e política brasileira, filiada ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro para a legislatura em 2017 e 2020. Marielle defendia o feminismo, os direitos humanos e criticava a intervenção federal no Rio de Janeiro e a polícia militar, tendo denunciado vários casos de abuso de autoridade por parte de policiais contra moradores de comunidades carentes. Érica Hilton é co-deputada estadual do estado de São Paulo pelo mandato coletivo da bancada ativista. É ex-estudante de ginecologia da UFSCar. Também é reconhecida por ser ativista dos direitos humanos, transgênero e negro. Luta pelo direito à vida e à dignidade para que todos aqueles que são marginalizados e excluídos pelo sistema. No ano de 2020, ela teve grande pauta e grande desempenho por participar de assembleias, entre uma delas era a retirada das estátuas e monumentos para pessoas racistas, e no dia 12 de maio teve uma grande pauta com um grande deputado que ficou frente a frente num bate-boca para a retirada da lei do sexo biológico como gênero no país, para que a população transgênero não fosse afetada e não tivesse um grande retrocesso na sociedade.
DuVernay, nascida em 24 de agosto de 1972, é uma diretora, roteirista e publicitária de filmes americana. Com bacharelado em artes pela Universidade da Califórnia, Eva trabalhou como estagiária na produção de telejornais no canal CBS. Ela largou a produção jornalística para trabalhar como publicitária e relações públicas, e depois de trabalhar em diversas empresas, fundou sua própria agência. Ela se especializou na prestação de serviços de estratégia e participou do planejamento e divulgação de dezenas de projetos. Eva também é a fundadora do AFFRM, que significa Movimento de Lançamento do Festival de Cinema Afro-Americano, com a proposta de incentivar a produção e distribuição de filmes independentes de diretores negros. Em 2008, ela estreou como diretora no documentário Esta é a Vida. 4 anos depois, seu filme Meio do Nada, de 2012, foi premiado no Festival Sundance, e Eva foi considerada uma das grandes diretoras em ascensão nos Estados Unidos. Em 2014, ela fez história ao se consagrar como a primeira mulher negra a ser indicada ao Globo de Ouro de Melhor Direção pelo drama histórico Selma, uma luta pela igualdade, de 2014. Os movimentos negros no Brasil e em todo o mundo podem ser demonstrados de várias maneiras na mídia, como filmes, peças de teatro, livros e séries. Francisco Solano Trindade nasceu em Recife em 24 de junho de 1908, no bairro de São José, filho do sapateiro Manuel Abílio e da quituteira Dona Emerenciana. Solano Trindade foi um poeta brasileiro, folclorista, pintor, ator, teatrólogo, cineasta e militante do movimento negro e do Partido Comunista. No ano de 1950, Solano fundou, ao lado de sua esposa Margarida Trindade e do intelectual Edson Carneiro, o Teatro Popular Brasileiro, o TPB, cujo elenco era formado por operários, domésticas e estudantes e que tinha como temática e inspiração algumas das principais manifestações culturais brasileiras, como o Bumba Meu Boi, os Caboclinhos, o Coco e a Capoeira. O grupo adaptava para o teatro números de dança e música da cultura popular afro-brasileira e indígena. Na mídia atual, as mulheres negras vêm conquistando seu espaço. Fato esse que pode ser observado nas telenovelas, comerciais e séries, nas quais negras e negros estão começando a ser representados por personagens que fogem do papel da subordinação. Também se destaca que a cultura negra, sua religião e danças estão sendo focadas na mídia como forma de valorização da identidade do povo negro. Temos como exemplo uma atriz brasileira de televisão e cinema, Thaís Araújo, nascida em 25 de novembro de 1978, no Rio de Janeiro. Foi a primeira negra a protagonizar tramas de teledramaturgia no Brasil, com apenas 17 anos. Assim, tornou-se conhecida internacionalmente, pois a novela foi um sucesso mundo afora. Em 1997, seguiu para a Rede Globo e nunca mais se desvinculou da empresa. Desde então, participou de novelas como Anjo Mal, Uga Uga e Porto dos Milagres. Thaís formou-se em jornalismo pela Universidade Estácio de Sá. Porém, a mídia ainda peca na apresentação de algumas personagens negras na TV. Observa-se que atrizes e atores negros, não raramente, são ofendidos por causa de suas características físicas ou por comparar pessoas negras aos comportamentos considerados inadequados, ou seja, o assaltante, o usuário de drogas, o bêbado, a mulata, a sonhada. Gustavo Pereira Marques, mais conhecido pelo nome artístico Djonga, é um rapper, escritor, historiador e compositor brasileiro, considerado um dos nomes mais influentes do rap na atualidade. Djonga nasceu em Belo Horizonte, na favela do Índio. Começou a compor música em 2010 com apenas 16 anos. Sua inspiração veio do funk e do rap nacional. Começou a carreira num sarau de poesia, chamado Sarau Vira-Lata. No começo, por volta de 2012, quando estava se formando no ensino médio, frequentava saraus apenas para ouvir. Foi neste momento em que se interessou por fazer poesia.
Em 13 de março de 2017, o rapper lançou seu primeiro álbum, chamado Heresia, atingindo a aclamação de crítica e público. No álbum, faz fortes críticas à sociedade e traz mensagens enfatizando o empoderamento negro. Em 1936, onde aconteciam os Jogos Olímpicos, que foi organizado por Adolf Hitler, um jovem negro chamado Jesse Owens se tornou uma figura muito importante na luta contra o racismo e conseguiu derrubar a ideia imposta por Hitler de que a raça ariana era superior a qualquer outra raça, após ganhar 4 medalhas de ouro. E com essa conquista histórica, também veio-lhe a fama. Mas mesmo depois de tudo isso, ele ainda sofreu muito preconceito em seu próprio país. O atleta recebeu várias propostas para que ele pudesse seguir com sua carreira. Porém, as marcas logo esqueceram do negro que conseguiu conquistar 4 medalhas de ouro diante do ditador nazista. E também a Segunda Guerra Mundial prejudicou bastante para que ele pudesse seguir sua carreira. O atleta passou por diversas dificuldades, onde ele teve que trabalhar como frentista, zelador e outros trabalhos. Ele também chegou a fazer exibições públicas apostando corrida contra carros e cavalos. Ele fez de tudo para sustentar sua família. Porém, na década de 50, onde suas proezas voltaram a ser valorizadas, ele começou até a fazer palestras e faturava 75 mil por ano. A sua vida começou a melhorar a partir daí. Infelizmente, no dia 31 de março de 1980, Jesse faleceu de câncer, pois vinha abusando demais do cigarro. Fumava até um maço de cigarro por dia. Em sua homenagem, uma rua perto do Estádio Olímpico de Berlim foi batizada com o seu nome, pois foi ali onde ele viveu os grandes momentos de sua vida. Nascido em 7 de março de 1982, o atleta de taekwondo Diogo Silva morava no bairro de Jardim Roseiro e Padre Manuel da Nóbrega. Ele despontou no taekwondo em 1998. Em 2007, ganhou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Foi o 4º colocado nos Jogos Olímpicos de Atenas no ano de 2003. Ele queria melhores condições para o esporte. Nesse mesmo ano, fez um protesto no tatame, mas mesmo assim nada mudou. Sua mãe Thelma sempre lhe apoiou. Mesmo sendo um rapaz sofrido e por sofrer muito preconceito, não desistiu e seguiu em frente, vencendo sempre várias competições de maneira honesta. É educador de taekwondo em projetos sociais, se formou em educação física, é embaixador da campanha Jovem Negro Vivo, atuando em defesa dos direitos humanos no mundo. Também tem como papel de embaixador dessa mesma campanha. É professor voluntário do projeto Caravana em parceria com a Unicef, em prol dos direitos ao esporte. Hoje em dia é integrante do grupo de rap Senzala. Também faz trabalhos como palestrante motivacional, educacional e empresarial. E é comentarista esportivo. Ele mostrou que apesar do preconceito por ser negro e por não ter boas condições financeiras, ele superou e venceu várias barreiras. Até quando com a pele preta vai ser assim? Até quando vocês vão querer nos ver cair? Até quando o meu povo vai tentar não sentir? Ter tanto medo de caminhar, ter tanto medo de poder falar. Esses filhos da puta não querem deixar nós passar. Mas calma, a gente também sabe arrastar. Se acalma, não precisa de arma pra matar. Me fala, fetiche de PM é nos sangrar? Não entende, relaxa, que agora eu vou me acalmar. Até quando a pele preta vai ser morta? Até quando vou ter medo de passar pela porta? Até quando meus irmãos vão ter que morrer para vocês entenderem que todo negro luta para conseguir viver? 75% das vítimas de homicídio no país têm pele preta. Isso sem os que não entraram na estatística. E nem adianta vir me dizer que isso é vitimismo, até porque branco não passa por isso. Quer saber? Vão todos se ferrar. Nós somos a maioria no país e a minoria no poder. Agora deu para entender. Querem nos fazer minoria no país com medo de sermos maioria no poder. Vão todos se ferrar. Preto está cansado de sofrer. Estamos exaustos. E não vamos ficar calados. Não estamos parados. Peguem esse recado. Não precisamos morrer. Nós precisamos correr.
Porque de onde vem tiro, também vem luxo e poder. Porque onde há tiro, ninguém consegue crescer. E essa luta não é só minha. É de Dandara, Teresa, Zumbi, João Pedro, Marielle, Vinícius, Diogo, Maria, Lourdinha, Dona Cida, Seu Jorge, Mateus, Fernando, Lúcia e de todos aqueles que morreram por serem pretos.